Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, nosso encontro quase que diário no nosso canal do professor Luiz Fernando. Um canal que está começando agora, né, humildemente mesmo. E peço para vocês, antes de iniciar o vídeo, que se inscrevam no canal aí, curtam, coloque o like lá, o joinha, tá? Se você gostou do vídeo, tá? O intuito desse canal é propor debate ou até esclarecimentos às pessoas sobre diversas áreas do direito, tá? Isso vale para qualquer pessoa, cidadão simples, cidadão humilde, até pessoas que já são da área do direito, tá bom? Vamos começar então com uma questão que é rotineira no nosso dia a dia, e aí tem gente que tem muita dúvida, não sabe como proceder. Primeiro é em relação à cobrança de dívida. Cobrança de dívida. Eu devo, não nego, pagarei quando puder. Muitas vezes é assim, né? Mas vamos falar da dívida dentro da relação de consumo estabelecido entre uma empresa e o consumidor, que é o destinatário final do produto ou do serviço que ele contratou, tá bom? É dentro do Código de Defesa do Consumidor. Outras áreas que não englobam o Código de Defesa do Consumidor, nós não vamos aplicar essas regras aqui, inclusive os vídeos anteriores que eu falei, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, o artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor estabelece uma regra muito importante, que as pessoas, né, o devedor não pode ser colocado em situação vexatória na cobrança de uma dívida, tá? Vou colocar aqui dívida. O artigo 42, na verdade, né? Diz o seguinte, pessoal: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente, devedor, não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento. Você pode estar com sangue nos olhos, como diz, mas você não pode, de maneira alguma, constranger ou humilhar o devedor, tá? Seja dentro da sua loja, seja fora, quando você encontrá-lo lá no boteco, gastando todo o dinheiro, ao invés de pagar sua dívida, pagar a dívida que ele tem, e aí você não pode sair gritando: ô caloteiro, paga eu, como diz aqui no interior, paga eu. Não pode, tá? Inclusive isso pode configurar crime, tá? Dependendo da situação. Bom, dito isso, é importante que o consumidor saiba e também o empresário saiba que existe um limite ético que pauta a vida das pessoas. E o Código de Defesa do Consumidor quis estabelecer esse limite ético-moral para que as pessoas possam seguir suas vidas, mesmo devendo, mas que elas não possam ser colocadas ao ridículo, humilhadas, né? De maneira vexatória, de maneira abusiva, né? De maneira alguma, né? Tem que ser uma coisa, né? Chegou lá na tua loja o devedor, você chama num cantinho e fala: ó, você precisa acertar a dívida aqui e tal, que já tá 1 ano aqui, já precisamos acertar, senão não tem como eu vender para você, tá? Isso é importante. Você não pode sair gritando
4 cantos do mundo que fulano deve para você. Isso não pode. E nem na frente dele, tá? Tem que ser uma coisa, por isso que eu estou falando baixinho. Tem que ser feita de maneira bem discreta, tá bom? Por consequência, nós temos um desdobramento desse artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que são algumas coisas relacionadas ao Serasa, a plataforma Limpa Nome do Serasa, né? E a prescrição da dívida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos por partes. Primeira coisa, o devedor de uma loja, de uma empresa, devedor pessoa física, o consumidor que deve, já notou que muitas vezes seu nome é colocado no cadastro de inadimplentes do Serasa, né? Não estou falando nem do score, que é outra questão. Mas seu nome, com certeza, se você deve para uma loja, você consumidor, com certeza seu nome vai parar no Serasa, no SPC, tá? Isso é um instrumento, gente, não é criado com maldade, mas é uma forma do comércio, primeiro, se proteger, segundo, evitar que essa pessoa crie novas dívidas e dê calote em outras empresas, né? E ao mesmo tempo protege o próprio devedor para que ele não se endivide mais, né? Então, o cadastro de inadimplentes do Serasa, ele é um instrumento de proteção, certo? Primeiro de tudo, um instrumento de proteção. Ocorre que muitas dívidas, por falta, às vezes até do empresário, credor, ser relaxado ou não conseguir instrumentos para cobrar a dívida ou pela demora de cobrar a dívida do cliente, muitas vezes a dívida prescreve. O que é prescrição? É a falta ou a ausência de pretensão. Como assim, professor? Quando uma dívida prescreve, em regra, o credor não pode ajuizar uma ação cobrando você, tá? Oba, tô livre. Então, quer dizer que eu posso deixar prescrever, vou empurrando com a barriga e aí prescreve e eu fico sossegado. Não é bem assim. A dívida prescrita, hoje em dia está tendo um entendimento nos tribunais superiores do Brasil, no STJ sobretudo, que é o seguinte: dívida prescrita. Quanto tempo prescreve uma dívida, professor? Depende da natureza do negócio. Depende, por exemplo, quando tem contrato de seguro, se você contratar o seguro, o prazo dívida de produtos de consumo numa loja, a prescrição é outra. Então depende. Em regra, tá? Em regra, uma dívida prescreve em 5 anos, mas existem dívidas que prescrevem em 3, tem dívida que prescreve em 10, tá? Está lá no Código Civil também as regras de prescrição de contratos, de relação jurídica existente entre as pessoas, tá? Artigo 200, não me lembro agora se é o 204, se é o 216, acho que é o 206 do Código Civil, tá? Bom, dito isso, o que eu tenho que falar sobre prescrição?
como eu falei, prescrita a dívida dos tribunais superiores, e aí eu tenho uma opinião, tá? Eu vou falar o que está hoje em regra, como regra, depois vou dar opinião eu, professor Luiz Fernando, tá? E vou justificar. Primeiro, os tribunais superiores têm entendido o seguinte: a dívida está prescrita, a empresa não pode cobrar de você, nem judicialmente, nem extrajudicialmente. Como assim, professor? Extrajudicialmente? Não pode cobrar nem entrando com processo contra você, nem fora do processo, nem mandando cartinha cobrando, tá? Não pode, tá? Hoje é o entendimento. É claro que existem alguns tribunais que não concordam, mas o entendimento prevalente hoje, que prevalece, é esse: dívida prescrita de relação de consumo não pode ser cobrada via judicial nem extrajudicial. Ponto. Ah, quer dizer que a dívida sumiu? Acabou? Não. A dívida existe. O que não existe mais é a exigibilidade da dívida. Ela não é mais exigível, tá? Significa que você pode comprar de novo a crédito, a prazo? Pode até acontecer, mas o teu nome vai estar lá no cadastro, né? Principalmente no cadastro limpa-nome, né, do Serasa, aquele cadastro. Ah, mas aquele cadastro lá não é cadastro de inadimplente, de devedor. Se a dívida prescreveu, alto lá. O cadastro limpa-nome, isso nós já vimos no judiciário, já vimos acontecer, que a pessoa entrou com ação falando: olha, meu nome está no cadastro limpa-nome, mas eu não devo nada, a dívida tá prescrita. Mas não é bem assim. O cadastro limpa-nome, né, não é um cadastro para obrigar você a pagar, não é um instrumento de cobrança. Na verdade, ele é um instrumento de tentativa de acordo para você, se você quiser pagar a dívida, tá? Mesmo prescrita, você pode pagar. Moralmente, de repente, fala: pô, uma questão moral minha, eu comprei em loja tal, tô devendo, eu vou lá pagar, vou lá acertar. Mesmo prescrita, você pode pagar, tá? O fato de a dívida estar prescrita, não poder mais ser exigível, não quer dizer que você moralmente não possa ir lá pagar a dívida para deitar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, tá bom? Então, primeiro ponto, dívida prescrita não pode ser cobrada. Inclusive, há entendimento de que não, nos tribunais, de que não pode nem constar mais no cadastro de inadimplente, no Serasa, tá bom? E se constar, professor, o que acontece? Você pode entrar com uma ação judicial, inclusive pedir dano moral, tá? Se vai ganhar ou não, aí são outros 500. Agora, cadastro limpa-nome, pode constar ainda? Pode constar, porque é uma forma de tentativa, né, de fazer um acordo com você para quitar uma dívida que está prescrita. Lembrando, o nome parece que a dívida não existe mais, não é isso, a dívida existe, né, mesmo passado o prazo, quinquenal, né, de 5 anos, não quer dizer que a dívida desapareceu, ela está lá ainda, está lá dormindo, cochilando, e aí você pode moralmente falar: vou pagar esse negócio aqui, porque eu não consigo conviver com essa dívida na minha cabeça, tá? Bom, o que acontece? Depois que você verificou que teu nome está no cadastro da inadimplente, a dívida está... como é que eu sei que a dívida está prescrita? Como é que eu vou saber? Procure um advogado, tá? Converse com um bom advogado, ou vá no próprio Serasa,
converse lá com os funcionários, fala sobre isso, tá? Minha dívida está prescrita? Tá. Então, por gentileza, poderia retirar o nome? E aí eles têm que tirar o nome, tá? Se não tirar, você pode ingressar uma ação judicial pedindo para que retire, e comprovando a prescrição, óbvio, e depois pedindo o dano moral pelo fato de constar lá teu nome como devedor, sendo que está prescrita a dívida, tá bom? Bom, dito isso, finalizando nosso videozinho aqui, a dívida, você não pode ser exposto ao vexame, à exposição, né, humilhação na cobrança de uma dívida normal, uma dívida que não está prescrita também, e até dívida prescrita, tá? Segundo ponto, dívida prescrita, você não pode ser mais cobrado judicialmente e nem extrajudicialmente. Aquele pessoal que fica ligando para você direto, seu nome está no cadastro inadimplente, você tem que pagar a dívida. Se a dívida estiver prescrita, salve ou grave esses áudios, que muitas vezes tem empresas que abusam. Vou dar exemplo, empresas de telefonia, tá? Não só com dívida prescrita, mas também para renovar contrato de telefone. Eu fui vítima, eu não gravei, né, e entrei com uma ação judicial porque eu não tenho tempo, mas esses dias atrás aí, meses atrás, eu estava recebendo uma média de 5 ligações por dia para renovar o contrato. Isso beira a perturbação do sossego, e aí poderia eu entrar com uma ação judicial pedindo R$1.000 de dano moral, mas deixei quieto, muitas vezes eles ligavam, eu desligava, ou bloqueava o número, ou às vezes eles ligavam, eu deixava na caixinha de som aqui, com a rádio sintonizada, e eles ouviam o cara da rádio falar, né? Fiz isso de raiva, tá? Então muitas vezes as empresas abusam do direito de cobrar. Então elas ficam ligando todo dia, liga até 8 horas da noite, 9 horas da noite para você, cobrando sua dívida. Bom, a dica que eu dou, se isso for constante, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, durante meses, grave essas ligações, né? Hoje tem programa gratuito, aplicativo gratuito que você baixa para gravar a ligação, né? Grava e entra com ação judicial pedindo dano moral, tá? Eu já vi um caso, que foi um caso, não vou citar nomes, óbvio, mas já houve um caso em que a pessoa não devia, e a empresa de telefonia ligava para ele falava, eu não sou essa pessoa, eu não sou, e ele gravou essas ligações e entrou com um processo no juizado especial de pequenas causas pedindo 5 pila de indenização, e ele ganhou 3 pila, tá? Nessa brincadeira. Por quê? Primeiro, ele não era o devedor. Segundo, perturbavam ele no trabalho, na casa dele, na rua, e ele gravou tudo. Eram 5, 6, 7, 8 ligações por dia. E aí ele ganhou a ação de dano moral, tá? Mesmo não sendo o devedor, e aí não tendo qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia, tá? Então, se você, mesmo a tua dívida estando prescrita, se a empresa entrar com uma ação, dificilmente elas vão entrar com uma ação, mas se entrar com uma ação de indenização ou uma ação de cobrança, já está prescrito, eles vão perder a ação, e ainda por cima corre o risco de levar um processo, uma reconvenção, que a gente fala, né, que é um contra-ataque do consumidor no processo de dano moral, tá? Então fiquem atentos a isso. Cobrança vexatória não,
Dívida prescrita não pode ser cobrada, nem judicialmente, nem extrajudicialmente. O que vai acontecer agora, que as empresas já sabem disso, elas vão tentar de uma maneira sorrateira, muitas vezes, de cobrar essa dívida, tentar cobrar essa dívida prescrita fora do judiciário, com ligações, tal, fazendo ligações contínuas. E aí, se você achar interessante, importante, vai gravando. Se for muitas ligações, grave essas ligações. Junte isso, vá no advogado e pede para entrar com uma ação judicial. Tá bom? Outra coisa importante, que eu acho que eu não sei se eu falei, se eu esqueci, vamos ver aqui. Não, é isso mesmo. Sobre isso, sobre dívidas, sobre cobrança, é isso. O Serasa Limpa Nome, né? O Serasa Limpa Nome ainda pode constar teu nome. Não adianta ir no advogado, entrar com uma ação para pedir para tirar o seu nome do Serasa Limpa Nome, porque o entendimento de muitos tribunais é que o Serasa Limpa Nome não é um cadastro de inadimplente, não configura um cadastro de devedor, mas é um cadastro para se tentar resolver ou tentar entrar num acordo para pagar a dívida. É um outro cadastro, é um cadastro diferente, que até mesmo as empresas, as lojas, onde você for comprar, elas não têm acesso, somente tem acesso você e a empresa que é credora sua, só. Por quê? Porque é uma plataforma específica para tentar um acordo aí para pagamento da dívida. Não é um cadastro que te expõe a qualquer empresa que entra lá no site do Serasa e faça a pesquisa do seu nome, tá? Então é por isso que o Serasa Limpa Nome, o cadastro Limpa Nome, não é considerado um cadastro de inadimplente em si, tá? É um cadastro à parte, em que só tem acesso você e a empresa credora, para numa tentativa de acordo só. E mesmo assim a empresa credora não pode ficar te cobrando, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, simples, mas que você já tem essa informação na mão e vocês agora já sabem o que fazer, tá bom? Obrigado, tenham um ótimo dia a todos. E cliquem aí no joinha, se inscrevam, que é muito importante para que nós possamos propiciar a vocês conteúdos, né, na área do direito, que vão ajudá-los a resolver muito problema, ou pelo menos dar informações importantes sobre diversas áreas do direito, seja direito do consumidor, seja direito de família, seja direito penal, seja qualquer outra área do direito, para que vocês saiam informados. A ideia é informar, tá bom? Abraço.